E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem e que vocês consigam também me escutar. Eu tô sentindo já tem uns 3 dias. Tô gravando esse vídeo, hoje é dia 23 de agosto de 2026. E eu já tô desde o dia... Ai, não vou lembrar. Não vou lembrar se foi o dia 20. Enfim, já tô uns dias aí sentindo de eu vir falar sobre essas coisas e eu estou sentindo, já tem desde o dia que eu falei que eu tive o sonho das pessoas lá dizendo que eu uso máscara e querendo colocar um demônio em mim que nem é eu e tipo que não é nem minha sombra, mas que enfim. E eu vou falar esse vídeo aqui já antes de qualquer coisa. Eu vou falar sobre mim, minha experiência aqui, ou minha conclusão, enfim, as coisas que eu tô sentindo que eu devo falar. E você se reformula aí no que é pra você, no que vai fazer sentido pra você, porque eu senti que era pra me falar que isso ia ajudar alguém, algumas pessoas e enfim. Eu tive, continuando, né, eu tive o sonho lá onde as pessoas ficavam, que eu falei que tinha lá os 2 casais fazendo coisa pra mim e quiseram chamar espírito lá pra se passar por anjo e que, enfim, um desses 3 espíritos que tava se passando por anjo tava se mostrar o demônio e ficou tentando entrar dentro de mim, que não sei o que, enfim. Fui refletir sobre essas coisas, né? E aí o que acontece? Fora, durante esse sonho que eu tive, eu não contei ele todo, porque depois disso daí teve mais parte do sonho, e aí foi me mostrado que essa pessoa fez magia pra mim. Ai, meu Deus! A pessoa foi fazer magia pra mim, sendo que eu não fiz nada pra pessoa, até porque se eu quisesse pegar, que as pessoas não entendem, é que eu só preciso saber da existência da pessoa. Eu não preciso saber nome, eu não preciso saber de endereço, eu consigo encontrar. E se eu quiser fazer algum mal pra pessoa, se eu quisesse usar a minha espiritualidade, o meu dom espiritual pra me fazer o mal pra pessoa, eu não preciso de rituais, de velas, de coisa. Eu no espiritual, eu acabo com a pessoa. Só que eu não faço isso. Eu evito porque eu sei o que os danos que eu posso causar na vida da pessoa, o que eu posso fazer, tipo assim, o que eu posso estar fazendo ali que vai ser muito bom, não vai ser bom nem pra pessoa e nem vai ser bom pra mim, porque se eu usar desse momento de raiva, de fúria, e eu ir fazer ali, causar algum dano ali na pessoa, eu vou ficar me sentindo mal depois, na hora que eu tiver de boa, na hora que a raiva passar, porque eu não sou assim, entendeu? Vai ser só o meu momento ali de raiva. E enfim. Mas aí, enfim, eu vi que a pessoa foi fazer rituais para mim, foi fazer trabalho, foi fazer oferendas, foi fazer trabalho na mata, a pessoa foi fazer trabalho pros meus ancestrais. Meus ancestrais, eu sou descendente indígena, tenho sangue indígena, corre na minha veia. A pessoa foi pegar e foi ir fazer oferenda pros meus ancestrais, achando que, ai, vai me acontecer alguma coisa. E eu fiquei só tipo assim, mano, como que a pessoa... E uma outra coisa que eu quero dizer, se vocês têm sonhos onde oferecem comida para você e é pessoas que você não está mais próximo ou que você não tem mais nenhum contato, a comida muitas das vezes, isso daí significa que a pessoa fez trabalho para você espiritual. E aí, enfim,
nisso aí. Outra coisa, eu tive esse sonho, eu já fiquei com isso aí na cabeça. E aí apareceu também... a pessoa também foi fazer, gente, a pessoa usou... Tipo, a pessoa não se tocou ainda, acho que ela não se tocou que as energias que ela estava lidando era com as próprias energias e não necessariamente com a minha. Porque a pessoa apelou pros deuses egípcios, apelou pros caboclos, não sei, saiu apelando pra tudo enquanto. E o negócio, tipo assim, não tava surgindo muito efeito. Por que não tava surgindo efeito? Porque eu não estava fazendo nada. A pessoa estava lidando com a própria sombra dela, não necessariamente comigo. Até porque eu evito lidar isso daí. É por isso que eu, em um vídeo aí anterior, eu falei que as minhas armaduras espirituais, as armaduras que eu tinha ganhado, eu entreguei para os meus guias e mentores espirituais, para eles estarem me protegendo, para eu não ter que lidar com isso. Entendeu? Porque eu ainda não tenho totalmente o controle sobre o meu poder. E eu ainda tenho um certo medo do que eu posso tá fazendo com a outra pessoa se eu pegar pra me fazer alguma coisa. Porque eu já fui me avisado os danos que pode causar, então eu tenho um pouco de receio. E enfim, continuando. E aí me apareceu aqui os demônios vieram falar pra mim. E tipo assim, a gente entrou em um acordo porque sim, apesar de eu ter todo o contato, de ter vocês acreditando ou não, da minha consciência, da minha, enfim, porque eu fico o tempo todo falando, vamos dizer, de luz, né? De seres elevados e pipipi, popopó. Aí as pessoas acham que por isso você não pode mais lidar com a sombra e nem conversar. Por isso que eu falei, acho que creio que nesse mesmo vídeo que eu falei sobre as minhas armaduras, que eu não ando mais dando cacete, nem brigando mais com os demônios. Foi por conta que eu já fui muito assim de ficar brigando, mas eu vi que entre eu brigar, eu prefiro tentar conversar. Entrar ali, vamos dialogar, até pra me ver o que eles têm pra falar, pra me ver, entendeu? E aí, enfim, e eu via que os ataques que eu recebia também dos Daimons, muito desde antes criança, era justamente por isso, porque eles vinham pra tentar conversar comigo e eu ia lá e dava o cacete e saía brigando. E saía na porrada. E por mais que eles tenham as essências deles lá, de que é todas as coisas de ruins aí que tem e tudo, nem todo Daimon tem essa coisa de que nem todo Daimon ele é necessariamente ruim, entendeu? Ele ainda continua ali nessa aparência física, muitos, devido às decisões que ele tomou, que tomaram, mas houve o arrependimento e hoje em dia, vamos dizer que não é mais coisa ruim assim, porque porque eles querem voltar para sua casa. E não tem como eles voltar para sua casa com essa essência primitiva destrutiva. Enfim. E aí, nesse tempo aí que eu conversava muito com eles, e também eu ficava conversando com eles por causa que eu ficava pedindo pra eles me levar embora. É sério, gente. Pelas coisas que eu passei. Porque gente, eu passei por... Se eu for contar a minha vida pra vocês, eu tenho que escrever um livro pra vocês conseguirem saber entender das coisas. Mas enfim. E aí, há pouco tempo, aí há uns dois é muito pouco, há uns 3, 4 anos, eu resolvi aí, tipo, dar ouvido pra eles, o que eles tinham pra falar, que eu falei, é bom que se eu tiver que, então, que morrer, já me levam logo, entendeu? Porque eu não aguento mais ter que lidar com essas coisas, e enfim, a gente entrou num acordo de que eles ficariam na deles, porque quando eles gostam, eles ficam muito próximo, e esse ficar muito próximo da
aí, o que acontece? A energia deles... Desculpa. A energia deles, por ser densa, por conter a energia do caos, quando a gente se aproxima, quando eles ficam, a gente deixa eles ficarem muito próximo da gente, o que acontece? Esse caos, essa densidade acaba manifestando na nossa vida. Então, acaba... E não necessariamente porque eles querem, é por conta da energia deles. Então, eu percebendo isso, porque eu ficava deixando pra conversar, né? Na carência, né, gente? Sendo aqui bem honesta. Sem ter ninguém pra conversar, eu conversei com altos mortos, de tudo que é lado, e enfim. E aí eles... Eu vi que quando eles ficavam esse tempo muito próximo, vem muita briga, discussão, essas coisas que ninguém gosta, entendeu? E eu via que isso só acontecia quando eles estavam muito tempo próximo de mim. E aí eu conversando com eles e tudo, eu cheguei nessa percepção, eu perguntei pra eles lá, os que se aproximavam de mim, porque tem os específicos que ficam mais próximos de mim. Esse especificamente que eu vou falar aqui, vou citar o seu nome, porque eu e ele, a gente, tipo assim, eu não, tipo assim, agora nós tenta se entender, mas tem hora que ele dá o surtinho dele lá, ele vem querer atentar. E aí eu falo, ó, você quer que nós volta a ficar igual antigamente, nas porradas? Eu não quero, entendeu? Então, creio eu que entramos num acordo, né? E aí, ele e os outros, eles só se apresentam para mim, hoje em dia, quando estão fazendo magias ruins e quando, principalmente, mexe com magias que envolvem Daimons. Então, o senhor... Se vocês quiserem, chama ele de Lucifer. Lucy não, que ele não gosta de chamar de Lucy. De o Lucifer ou Satanael. Enfim, Satariel. Tem altos nomes aí, enfim. Apareceu pra mim tudo, né? A gente entrou aí num acordo pra evitar, porque eu não aguentava mais ficar saindo em cacete na guerra, na batalha espiritual com ele. Então eu falei, ô meu filho, me dá um tempo então, pelo menos uma trégua, vamos dar uma tréguinha? Se, tipo assim, eu sei que você tem um tempinho aí e tal, que você também, só que tipo, você não, tipo, vamos dar um tempo? Tipo, dá um tempinho aí, você fica de boa, entendeu? Eu não vou no seu canto, você não vem no meu, entendeu? Vamos manter aí uma disciplina, um respeitozinho, né? Creio que ele concordou. E aí ele fica na dele, eu fico na minha. Mas, gente, eu tenho um negócio em mim que os espíritos gostam de mim. De tudo que é lado, e nem eu entendo. Tipo, até eu fico sem entender, mas já foram passada pra mim que isso é um dom e que eu não posso ficar reclamando. Mas enfim, o povo mandava os demônios, os bagulho e tudo pra cima de mim. Eles ficavam perto de mim ali e eu ficava ignorando, fingindo que eu não tava vendo. E eles acabavam gostando de mim ali, entendeu? Porque também tem a questão, igual que ele fala, que um dos motivos também é que eu não trato com falta de respeito. Eu procuro entender e eu procuro conversar. Depois que eu fiquei num tempo tipo, ai, se quiser vocês me levem e tudo, eu acabei deixando eles ficar conversando e tudo e tal, e aí, enfim. E eles acabam gostando, gente. Mesmo podem mandar o espírito que fosse, o espírito ficar muito tempo próximo de mim, e ele vai acabar virando meu amigo. E vai acabar gostando de mim. Aí eles ficam numa fissura, num negócio que até eu fico tipo... Mas enfim, o que eu
tô perdendo aqui a linha do raciocínio, que eu já tô sentindo. É por isso que eu não gosto de vir falar muito sobre essas coisas, porque eu começo a falar, eles parece que chama, e aí eles vêm e aí já começa a querer ficar falando na minha orelha. E enfim, se eu começar aqui a mudar muito o jeito da voz, o jeito de falar, é porque estão perto. Mas enfim, continuando. Voltando lá no ponto do sonho, ele chegou pra mim e eu já tava vendo uns demôniozinhos aí rondando e tudo. E eu tipo, ai gente, pelo amor de Deus, me deixa em paz. E aí ele apareceu ontem, dia 22, e falou assim, ô bonitinha, vamos ter uma conversa? Aí eu, mano, lá vem você com essas suas conversas. Ele, não, vamos ter uma conversa sobre, eu não vim aqui, tipo, eu só vim te trazer eu vim trazer uma sementinha aí pra você refletir. Aí eu falei, tá, então fala o que você tem pra falar. Ele, então, é sobre o sonho que você teve, de que invocaram demônios, mexeram com isso, foram chamar tudo pra você e quiseram botar um demônio dentro de você pra dizer que isso é você. Tá, beleza. Aquele demônio não é você, mas você sabe, né? Ele falou pra mim, você já se esqueceu? Mas você sabe, né, que dentro de nós, de todos os seres humanos, de todos, existe esse lado. Desculpa, existe esse lado. Existe essa faceta. E outra coisa, você sabe, você já tem a consciência, você já viu, você já experienciou de que nem todos nós somos ruins. Muitos estão aqui apenas, a maioria, principalmente os que são de alto escalão. Eles já têm consciência, eles só estão cumprindo o seu papelzinho que foi lhe passado e que tem que cumprir. E eu fiquei tipo, eu tô ligada, continue. E aí ele falou, então, por que você vai... Porque você, após você sonhou com isso, você acordou, você ficou tão revoltada com isso daí, de que tem... Nossa, estão querendo colocar aqui, eu não sou assim. Beleza? Agora você é luz, mas vamos trabalhar a sua parte da sombra? Porque você nunca quis aceitar esse lado aí, né? Aí eu fiquei tipo, nada a ver. Ele, não, então vamos lá. Há uns meses atrás, que eles pegam no ponto. Há uns meses atrás, eu tava muito mal, que tinha passado por um processo de quase morte, e me aconteceu outras coisas ruins, que meu Deus. Sabe aquelas coisas ruins uma atrás da outra que eu fiquei, Senhor... Eu falei, Senhor, pode me levar porque eu não sei. E aí, enfim, eu tava muito mal, eu tava muito sem energia. Aí apareceu a deusa Kali. Ela me pediu pra mim fazer aqui um ritual, uma coisa aqui pra mim, pra me ajudar. E aí, enfim, no outro dia eu tava ouvindo alguma música, alguma coisa, e aí eu senti a energia dela. E eu tive um desdobramento, e aí eu me vi... Eu não sei se era na Índia, onde é que era, mas eu me vi num rio, toda vestida de branco, tinha mulheres preparando banhos, fazendo colares de flores, e enfim, me colocaram nessas águas, com os pés no rio, né, me jogaram o banho. E tava a deusa Kali do meu lado.
E aí, enfim, ela falou que aquilo ali era a minha iniciação e que era um processo de iniciação e de purificação, aquilo ali que estavam fazendo em mim. E depois eu volto, tipo assim, aconteceu todas as coisas, eu voltei pro corpo de novo e tudo. Ela apareceu de novo assim na minha frente. E ela falou que aquele ali era o início do chamado pra eu estar pra ela estar despertando em mim. Pra ela estar despertando em mim que eu precisaria me iniciar, que ela iria me dar todas as instruções pra minha iniciação com ela. Aí ela me mostrou todas as coisas, me falou tudo que era preciso. Eu precisaria estar pintando todo o meu corpo. Nessa que eu precisava estar pintando meu corpo, ela falou que os procedimentos, algumas coisas ia ser diferente da forma como é feita lá no hinduísmo e lá na Índia, enfim. Por conta que eu tenho as minhas raízes ancestrais indígenas são muito fortes e eu não posso anular isso e deixar isso de lado. Eu não posso estar anulando, não posso estar matando isso. Eu tenho que estar tentando. Ela falou que precisava estar mesclando. E aí, enfim, eu ia precisar estar pintando meu corpo todo com a tinta de jenipapo. Eu ficar com a pele toda preta e é muito louco porque ela é um preto tipo azulado, né? O jenipapo. Um negócio muito louco. E aí, enfim, aí eu ia precisar estar fazendo isso, tá em reclusão por uns dias, creio que era por 21 dias ou 15 dias. Coisa de 15 a 21 dias eu estar reclusa em casa. Aí eu teria que ficar me alimentando e em oração, em mantras, e aí, enfim. E após esses dias eu poderia estar saindo na rua. Só que ela falou que ela falou assim, mas aí você ainda vai precisar estar saindo na rua com o seu corpo todo pintado, ainda todo pintado de preto. E aí isso daí me pegou, porque eu senti vergonha dentro de mim, e foi esse ponto que ele trouxe pra mim ontem, de que tipo assim, você se lembra que você teve a iniciação, a deusa te chamou, tudo você negou, porque o seu ego você ainda está no seu ego, porque se você ainda não estivesse no seu ego, você não iria negar, você iria estar em você por vergonha, por medo, e você também ficou com o receio de estar aceitando ela em você, porque pode-se dizer que ela é também um demônio. A deusa Kali, isso ele falando pra mim. Ontem ele falou, então, teve a questão de você estar no ego ainda. Ficou com vergonha, porque ela falou pra você que você teria que sair na rua com o corpo pintado, você não quis. Na mesma hora você repreendeu isso daí e repeliu isso. E também a coisa também que ficou dentro de você, porque eu vi também. Eu falo sorrindo isso aqui agora porque, né, eu já, enfim. Eu ouvi isso daí dentro de você também. Então, você está negando a sua parte demônia. Mas aí também eu falei, mas tem N os motivos também que eu não quis estar aceitando isso, porque eu falei, eu não vou aceitar porque eu não sou ela, porque tipo assim, o que eu vou estar arrumando? Eu faço um vídeo te falando que eu tenho a lembrança de que eu fui Maria Madalena há 1000 anos, há uns anos atrás aí. Aí daqui a pouco eu posto um vídeo falando, eu renasci pra deusa Kali, e o povo vai falar, filha, você é o quê? Juntou todas essas coisas aí. E aí eu fiquei tipo assim, nossa, é muita confusão até mesmo pra mim. E aí ele me trouxe isso daí, falou tipo assim, esse sonho serviu pra mostrar as intenções das pessoas e pra mostrar
que você não está aceitando o seu lado da irmã. Por mais que... Aí ele falou... Aí, calma aí, que ele tá falando na minha cabeça. Calma, meu querido, deixa eu falar. Pelo amor de Jah, não interfira. E aí ele falou, né, que essa parte tá querendo... Ai, tá querendo até me dar branco, gente, olha. Me deixa eu gravar o vídeo, por favor. Ai, se eu não pedir licença pra falar o seu nome, então, desculpa. Vou pedir aqui, eu não vou nem cortar o vídeo. Se é isso, te peço até perdão, se for o caso, se for do vosso aceitamento, né? Se caso aceitar. Eu não quero, só deixa eu falar o que eu preciso tá passando. Te agradeço. Enfim. Aí ele falou, né, que deixa eu recapitular aqui pra mim conseguir passar, de que esse sonho serviu pra mostrar as intenções das pessoas e pra mostrar que eu também não estava... que eu não estou aceitando a minha parte demoníaca, né, que todo mundo tem, e por eu não estar aceitando a minha parte sombra, estão querendo impor uma sombra que não é minha sobre mim. Desculpa. Estão querendo pôr uma sombra que não é minha sobre mim, porque se ele tá dizendo aqui, porque se você não tem uma sombra, sua sombra não está ali definida, qualquer sombra lhe é cabível. É bem aquele ditado de que para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho lhe serve. E aí, enfim, eu vi que eu não... Tipo assim, eu tinha muito problema pra mim lidar com a minha parte luz. Eu ainda tenho, devido às informações, às lembranças, os acessos, às coisas que eu vi. E a parte... Isso tudo se entra na parte de integração do masculino com o feminino. E ele... Ai, deixa eu falar. Tá me vindo muita coisa na minha cabeça, nossa. Por conta que, tipo assim... Eu passei pelo processo de integrações, de luz e de sombra, de ver a minha luz e a minha sombra, aceitei tudo. Eu pensava que estava totalmente integrada, ainda não, por conta que eu ainda tenho medo, realmente eu tenho medo do meu poder. E isso eu tenho desde criança, por eu desde criança ver que as coisas, só de eu falar, aconteciam. E aí, depois de uns anos foi passando, aí é onde entra aquilo que eu falei no início, né, de que eu consigo fazer as coisas no astral e eu consigo fazer isso com consciência. E eu tenho medo do que eu posso fazer realmente, porque eu tenho medo. E eu tenho uma fúria dentro de mim, um negócio assim dentro de mim, que isso eu tenho desde criança. E é onde entra a deusa Kali, nisso daí eu tava lembrando, estão me trazendo todas as lembranças dessas coisas aí. Que quando eu era criança, nos meus momentos de raiva, que principalmente os momentos que eu me sentia muito injustiçada, porque eu apanhei muito quando eu era criança, gente. Nossa, pensa numa pessoa que apanhou
qualquer motivo eu tava apanhando e não era apanhar coisinha leve não, era apanhar mesmo de nível espancamento mesmo. Mas enfim. Aí nesses momentos eu vi que eu morava na roça, né, na fazenda, no mato. Aí eu ia pra mata. E aí era lá onde que eu via sempre mais as coisas. E eu ficava pedindo pros espíritos me levar embora. Que eu não aguentava e eu não queria estar ali. E, enfim. Aí eu me via, eu lembro nitidamente. No dia que eu tava. Acho que eu tava sozinha nesse dia. Ou a minha irmã tava lá e ela tava. Acho que no quarto, enfim. Mas no momento que eu vi isso, eu tava sozinha. Eu vi. Tipo, ao mesmo tempo que parecia ser, eu parecia que não, toda de fogo, coberta de fogo, e eu aparecia com os cabelos tudo coisado assim, bem armado, ondulado, e aparecia e eu falava assim que, esse espírito, né, falava que eu sou você, e eu olhava e eu, e saía correndo. Aí eu me lembro que todos os dias, mano, todos os dias, sem falta, porque eu tomava mamadeira, eu ainda me lembro disso, eu tomei mamadeira acho que até os meus 7, até os meus 8, 9 anos. E isso eu tinha mas eu não tinha 9, eu tinha bem menos, acho que eu tinha entre 1 e 7 anos, era no meus 7. Eu ainda tava lá eu me lembro, todos os dias, gente, eu vivia chorando, eu chorava tanto, que eu ia tomar um leite, deitadinha na rede ali de boa, na hora que eu me deitava, eu olhava, eu trocava, eu pensava que era o lugar, eu deitava no quarto e aí eu ficava olhando pra cima, aí me aparecia sempre uma mulher que lembra o meu rosto, lembra muito o meu rosto hoje em dia, nossa, lembra muito eu. E ela aparecia com os cabelos, tipo, meio que fogo também aqui, assim. E ela fazia desse jeito, assim. E ela fazia e ficava com o olho, assim, e fazendo assim pra mim. E eu me cagava de medo. Eu saía gritando, chorando. Aí eu chamava meus avós, a minha irmã pra mostrar. E eu falava, olha ali, ela tá ali, ó. Ela tá mostrando a língua pra mim. Aí ficava fazendo assim também pra mim, tipo, mas sempre mostrando a língua pra mim. E nada desse, nossa, eu trocava de lugar e ela sempre aparecia, sempre aparecia. E eu me lembro que teve uma vez que a minha avó falou pra mim, ai, vai, pega a Bíblia, quando você vê essas coisas, vai pegar a Bíblia, vai orar, que isso aí é o demônio, que não sei o que. Aí eu lembro que teve um dia que isso aconteceu, eu peguei a Bíblia e fui ler, eu fiquei tentando ler e olhando pra ela na parede ali, né? E era sempre só o rosto, né? E ela apareceu pra mim assim, e eu li, aí ela falou, não adianta você fazer essas coisas pra mim. Aí eu lembro, ela falou, isso não funciona pra mim, eu estou em você. E eu, nossa, gente, mas, gente, eu chorava tanto, eu tinha medo de dormir, eu dormia. Vocês não têm noção das coisas que eu via, eu fiquei com o problema, eu falo, hoje em dia, eu já deixei isso bem decretado. Se eu morrer, meu povo, porque, tipo assim, isso aí, as coisas ainda é, tipo assim, apesar de ter ficado com muito medo, isso ainda é de boa, fora as outras coisas que eu via. Tipo assim, vi muita coisa, gente, isso eu criança, e eles vinham falando as coisas pra mim, eu criança. Eu andando na mata, brincando, os demônios atrás de mim, os negócios, os Exu, as coisas, eu me cagava de medo, eu nem sabia quem que era esse povo, eles vinham querer se apresentar, eu não deixava eles falar, eu tinha medo, nossa, era, gente,
maioria das coisas ruins que eu passei também, porque eu não deixava eles falar. E aí eles ficavam putaço, falavam, já que ela tem medo, vamos dar medo. E seu caveira, seu... Ai, gente, seu caveira fazia de propósito, ele me assustava e dava risada depois. E aí, ele foi o que mais me botou medo, viu? Era o que mais me botava medo, eu ficava me apavorando, me assustando e tudo. Que eu fiquei, me deu até um problema de coraçãozinho hoje por causa deles. E eu já falei, viu? Se eu morrer por causa de infarto, porque tudo isso daí é de tanto susto que eu tomei por causa de coisa espiritual, eu vou sair brigando com vocês tudinho espiritual. Quero nem saber se eu vou apanhar, mas que não vai sair na mão pra descontar o que aconteceu. Eu vou, porque não tem cabimento um negócio desse, não. E aí, enfim. Meu Deus, eu tô sentindo que tipo, não tá fazendo nem muito sentido as coisas que eu tô falando, porque não tá saindo as coisas aqui, não tá saindo dentro do enredo que eu programei na minha cabeça. Entendeu? E aí tá parecendo que não tá fazendo sentido com as coisas que eram pra fazer sentido pra vocês. Mas enfim. O que fizer sentido, as partes que fizer sentido aí pra vocês, vocês absorvem. E tentam, porque eu já tô me perdendo aqui, entendeu? Que eles estão perto. E enfim. Continuando. Voltando lá na parte onde que eu não consegui ainda totalmente essa integração porque eu tenho medo do meu poder. Eu tenho principalmente medo do meu poder, não na parte só luz, mas é da parte sombra. Nessa parte sombra é onde eu tenho muito mais medo. E enquanto eu ainda carregar esse medo dentro de mim, enquanto eu carregar esse medo ainda dentro de mim, a integração não irá ocorrer totalmente. Ainda haverá brechas. E eu preciso estar integrando essa parte. E aí eu já estou indo atrás disso daí, de tá vendo, eu não sei o que eu vou estar... O que vai estar acontecendo, se eu vou estar dando início na minha iniciação lá pra deusa Kali. Que ela já me passou todas as instruções e eu me lembro. E outra, quando eu via ela criança, gente, ela não falava o nome, tá? Ela só aparecia assim, a única vez que ela falou comigo, eu estando criança, foi essa vez aí que ela disse que eu peguei a Bíblia pra ler e ela falou que não funcionava com ela, aquilo ali não funcionava. E ontem ocorreu até uma cura em mim, com Deus Shiva, que ele me trouxe ele me trouxe novamente isso daí pra tá curando essa lembrança, porque nossa, ontem me veio todo o sentimento disso daí. Parecia que eu revivi aquela dor das vezes que ela apareceu pra mim e eu chorava horrores. Nossa, vocês não têm noção. Eu chorava horrores e aí já não bastasse a dor ali do susto de estar vendo aquilo ali, tipo, ninguém me apoiava, ninguém, tipo, não tinha um amparo, não tinha nada. Quem vinha pra me apoiar e todas as coisas eram os anjos. Mas apoio ali físico né, para essas coisas espirituais nunca tive. Muita das experiências que eu tive espiritual, minha família nem sabe, porque quando eu era criança eu passava, o povo não acreditava em mim, então tipo eu cresci já sabendo de que tipo assim, isso é uma coisa que eu tenho que guardar, então que eu me vire sozinha. Então já passei por altos processos de quase morte por causa de coisa espiritual, o povo nem sabe. Tem nem contato porque, tipo assim, eu contar pra eles só ia ser mais dor pra mim, porque não ia resolver nada. É trocar 6 por meia dúzia. E aí ontem eu chorei muito, ele me ajudou nisso daí, que ele tá esses dias também muito próximo de mim, o Deus Shiva.
E isso é uma coisa que eles já... que eu já sei que há muito tempo me falam, né? Tem tempo e hoje passando por coisas espirituais, enfim, todas as coisas já foi falada pra mim. Sobre essa energia do caos. E é uma das coisas que, por ele estar próximo pra ele, tá me ajudando. Porque era uma coisa que eu tinha medo de estar... que eu tinha medo disso, porque as pessoas, quando se aproximam de mim, na vida delas, vamos dizer que começa a desmoronar, começa a ocorrer caos. Mas é o caos da destruição, mas não é essa destruição caótica, sabe? Ruim, a destruição do... é o caos da destruição do ego, das ilusões, das manipulações. Então, quando eu me aproximo das pessoas, tende a acontecer vários conflitos, várias coisas, acontecimentos ruins ali, né? Mas tudo isso é para revelar quem são os manipuladores, quem são os mentirosos, quem são os que iludem, quem são os que mentem, quem são os falsos. Tipo assim, é um caos para destruir, para vir, para ruir. Eu tô ouvindo os velhos padrões e tá trazendo o que de fato está alinhado para a pessoa. E aí ontem ele tava falando que eu preciso novamente estar voltando a olhar para essas energias, porque tem coisas ali dentro dessa parte minha do caos que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que não que trabalhar, eu tenho que estar curando, porque eu tenho que curar as feridas que eu deixei de curar e que ficaram em mim devido às coisas que falaram pra mim e todas essas coisas. Porque ele falou, eu lembro que ontem ele falou, pois eu sou o Deus do caos. Só que eu construo em meio ao caos. Então, aí ele falou, é por isso que sempre foi quando você descobriu essa sua energia, não que eu descobri, que eu comecei a olhar mais para essa energia do caos, foi falado para você que em meio ao caos, não tente contra ele, não tente fugir dele. Enfrente-o e dance com ele, dance em meio ao caos, porque o caos ele não veio para te destruir, ele veio para te reconstruir e te fazer e abrir a sua visão e fazer você enxergar as coisas como elas de fato é. E a vida e o universo é feito dentro de você, o universo, peraí que tá, calma aí. Ele falou que o universo tá em constante destruição. Destruição e construção, destruição e construção. Dentro da gente também tem esse processo. Constantemente, a destruição e a reconstrução. A cada momento, nesse exato momento que vocês estão vendo aqui, nesse exato momento que eu estou falando com você, existe várias células, neurônios, enfim, sendo destruído e novos sendo reconstituídos, não era isso a palavra, sendo construídos, sendo criados dentro de nós. Então, velhos hábitos, as coisas têm que ruir para as novas para dar vida às novas. E e aí, enfim, ele falou, e não tem como, ele também me trouxe isso, né, de que não tem como haver a completa integração se eu ainda tenho medo do meu poder.
principalmente do meu poder das sombras, porque eu tenho consciência das sombras, sei lidar, sei trabalhar, mas eu tenho medo de estar usando o meu poder nas sombras. Por mais que eu entenda de alquimia e eu sei fazer alquimia, eu não uso o meu completo poder. E isso não ajuda eu a despertar. E esse meu medo do meu poder não me ajuda eu a me elevar mais e nem a ver a completa integração. E principalmente da integração do feminino e o masculino. E nessa daí, uma das coisas que eu conversando com ele esses dias também, que ele me trouxe, né, é sobre isso com Deus Shiva. Na meditação ali, a gente conversando, o que ele me trouxe foi de que eu fiquei muito tempo dentro de mim, me achando muito com essa energia muito masculina, e eu ficava tentando buscar a integração. Ele falou que a forma que eu estava tentando buscar da integração do feminino com o masculino, eu estava tentando buscar da forma errada. Porque eu pensava que o feminino, a energia do sagrado feminino, que ele, quando você tá ali totalmente integrado com o seu feminino, as pessoas pensam que o feminino é aquela coisa doce, ai, gentil, amoroso, esses negócios, e não que o feminino não seja. Só que o verdadeiro feminino não é esse. Esse é o feminino seguro e tá me vindo também, esse é o feminino mãe. E é isso. Gente, vocês conseguiram escutar? Só interrompendo aqui. O meu brinco de pena, simplesmente eu tinha deixado ele ali. Ele simplesmente caiu no chão. E não tem, os ventiladores não estão ligados. Não tá tendo um vento, não tem, o gato tá dormindo. Voltando. Tô tentando captar a mensagem que quer significar isso, mas enfim. Voltando. E eu não conseguia. Tipo assim, eu ficava pensando, tipo, gente, eu acho que em vidas passadas eu devo ter sido muito homem, porque eu não consigo essa energia toda, ai, amorosinha, esse negócio todo. Não consigo, a minha energia é mais bruta, é mais de batalha, sabe, essa coisa. E aí ele pegou e falou pra mim, entenda que existe o feminino, ele falou pra mim, você carrega o feminino selvagem, que é aquele feminino que é independente, que vai atrás das coisas, o feminino que guerreia. Então existe um feminino que é o feminino onde a deusa Kali habita, que existe aqui, vamos supor, aqui é o masculino, aqui é o feminino. E aqui nesse meiozinho aqui assim, existe o feminino que ele beira o masculino. Não sei se eu tô conseguindo explicar muito bem, mas creio que vocês estão conseguindo entender. E que ele beira o masculino. Então os seus aspectos, seu jeito, a sua personalidade vai ser mais masculina.
Não que aí perde totalmente aquele lado dócil, amoroso, essa. Não. Não que ainda tem. Só que. Desculpa. Só que esse lado é em momentos específicos. E as pessoas querem que o feminino, ou que o feminino ali integrado, ele seja o tempo inteiro dessa forma. Só que o feminino, quando ele está, todas as vezes que ele estava nessa forma mais doce, mais amoroso, mais gentil, mais acolhedor, tentaram, ouvi queimar, mas tentaram manipular, tentaram absorver, tentaram se aproveitar e abusaram do feminino. Então esse feminino é o feminino que é sem ilusões e que não quer agradar. E é esse o feminino onde que Kali habita. E esse é um feminino que eu carrego e eu ficava todas as vezes que, realmente, todas as vezes que eu tento entrar nesse arquétipo desse feminino, mas desse jeito que pintam, não dá certo pra mim. Não dá certo. As pessoas tentam enganar, tentam me tirar de besta. Agora, quando eu tô no meu eu aqui, eu tentando agradar, mas nesse feminino, que pra mim era mais um masculino do que necessariamente um feminino, mas que não é feminino ainda, eu via que, tipo assim, as mentiras, as manipulações, as ilusões não se aproximam. E uma coisa que ele me trouxe, você quer saber? E outra coisa, antes de eu falar isso, uma coisa que eu tenho que trazer também é que esse feminino não é que ele é um bruto sem educação e sem gentileza. Isso aí, a gentileza ainda existe. Esses aspectos ainda existem. Que ensina para não confundir a grosseria, a brutalidade com essas coisas e a pessoa acabar aí se misturando. Não, não é isso. Mas aí ele trouxe pra mim, você quer saber? E isso, ele falou que era pra mim estar até fazendo um vídeo, tá falando pra estar trazendo isso pras pessoas, né? De que vocês querem saber quando a pessoa está com o seu masculino e o seu feminino integrado. A mulher, quando está integrada com o seu masculino, com o seu feminino ali, ela é mais essa coisa mais bruta, mais selvagem. Se o que precisar cortar, corta. Sem querer agradar. Ela não... Esse momento mais doce, mais gentil, essas coisas, é mais uma coisa mais íntima. E uma coisa que é demonstrada, que é trazida para fora em momentos certos, em momentos específicos, não é uma coisa ali constante. Porque esse feminino, ele só é vindo para fora em momento, como é uma coisa mais maternal. Então é no momento onde que você, onde a pessoa, onde a mulher se sente mais segura, ou é um momento onde que ela tá com ela precisa trazer isso para fora, para trazer essa segurança para alguém, trazer esse acolhimento mais maternal. Aí vamos agora para a parte do homem, o homem integrado e curado ali, né? Quando ele tem contato ali com a sua integração, ele fez a integração do masculino com o feminino. O homem que está integrado com o masculino, com o homem... Calma que eu tô confundindo.
O homem, quando ele está integrado com o seu feminino e ele está curado, ele se torna um homem com aspectos mais femininos. Por isso que ele trouxe pra mim que isso Deus estive falando. Então é por isso que em momentos ele falou pra mim, você poderá ver imagens minhas com aspectos mais femininos. Por conta que o homem que é integrado com o seu lado feminino, com o sagrado feminino, ele tem aspectos mais femininos, traços mais femininos, mais delicados. Ele se torna mais cuidadoso, tanto com ele quanto com o outro. Ele é mais delicado nas palavras, nas atitudes. Ele é um ser mais carinhoso, então toda esse... Como eu posso explicar pra vocês? Essa parte onde a mulher deixa em momentos pra ela se mostrar mais que nesses aspectos, esse jeito que ela deixa mais ali no íntimo, vamos dizer assim, é uma coisa que o homem integrado, ele já é visivelmente assim, ele já carrega isso. Por conta que o homem, ele, por natureza, ele já... o porquê dessa integração do feminino com o masculino? Porque a energia masculina nos ajuda, nós mulheres, a sobreviver. Então, nesse momento, devido a nem todos estarem aqui integrados, se a gente ficar nesse meio mais carinhoso, mais amoroso, enfim, não tô encontrando as palavras certas, mas creio que vocês devem estar conseguindo entender. Nem todos à nossa volta está assim, eles tendem a se aproveitar e eles veem isso como vulnerabilidade. Então a mulher, quando ela está com o seu masculino integrado, essa energia precisa... Como ele tá me vindo em imagens aqui pra mim conseguir tá explicando. Deixa eu ver, não sei se é o jeito certo de explicar, mas é como se a mulher encarnasse um homem e ela tem um jeito ali de agir mais de homem, mas ainda assim dentro de si com a sua delicadeza, né? Em momentos, porque ela não vai deixar de ser mulher, ela não deixa de ser mulher. E o homem é como se houvesse nele uma incorporação de um ser feminino. Então, por ele já ter... Porque o homem precisa encarnar nele aquilo que não veio com ele, que no caso é o feminino, ele não carrega, então ele precisa, até mesmo para ele conseguir se dar bem com as pessoas, e principalmente essa parte entra na parte do amor para a mulher, para quem ele vir se relacionar, a mulher conseguir vir se sentir mais segura, mais confiante, enfim. E aí eu não li nada, gente, eu não estudei nada sobre Shiva, mas não sei se foi ele ou se ele me trouxe o exemplo, porque a gente teve uma conversa muito grande e ele foi me mostrando outras coisas. Se ele trouxe, foi ele ou se foi Krishna que tinha... Não, ele não foi sobre Krishna. Ele me falou de que ele me deu o exemplo de Jesus, de Yeshua. De que as mulheres gostavam muito dele. Porque que ele era muito apreciado entre as mulheres. E ele teve mulheres que a seguiam, que adoravam ele, que serviam ele. E se eu não me engano, isso ocorreu também com Krishna, e eu creio, não sei se com Shiva também aconteceu, mas eu acho, se eu não me engano, não foi com Krishna. Posso estar errada, não sei. Preciso me aprofundar nisso daí, mas enfim. Por que isso acontecia? Porque ele
estava aqui encarnado com o seu feminino curado, com o seu feminino, então ele era delicado. Por aí onde entra, por isso que em vários desenhos, coisas pode aparecer ele mais de uma forma mais feminina, para mostrar que o homem, ele precisa trazer o feminino dele para fora, porque todos carregam, então ele precisa trazer esse feminino para fora para ele se dar bem com as pessoas e ele conseguir também, tá me vindo assim também curar as mulheres e fazê-las se sentirem seguras. E Cristo, as mulheres acompanhavam Cristo por conta que elas se sentiam seguras, vistas e amparadas e principalmente entendidas. E aí tá me vindo que eu acho que é Krishna mesmo que... Gente, eu preciso saber, eu não tenho certeza de que tem a história de que ele com várias mulheres, não sei se ele dançava com várias mulheres, e pra quem via isso, pra quem era ignorante ainda, via isso como... É as palavras que tá me vindo, gente, promiscuidade, mas não, essa dança dele com as mulheres, e tá me vindo também a aproximação de Deus, de Cristo com mulheres e até com chamadas prostitutas, não é o acolhimento e a cura. Ele está curando o feminino delas e mostrando que ele consegue ver o seu feminino. Aí tá me vindo das mulheres. Tá pegando muito mais essa parte dos homens, porque tá me vindo que é os homens, infelizmente, é os que mais prejudicam, que mais causam danos às mulheres. E tá me vindo que o homem é pra ser o exemplo para a mulher. Isso, gente, isso é o que eu tô ouvindo, é o que tá me vindo. O homem é para ser o exemplo para a mulher e a mulher é para ser o exemplo para o homem. Porque a mulher integrada com o seu masculino dentro de si e ela expressa esse masculino, ela consegue, ela tem... Nossa, me deu uma confusão aqui, gente, porque desse barulho. Ela consegue atingir aspectos e coisas que o homem não consegue. E enfim, eu não sei nem se... Gente, eu tô me sentindo agora que não tá mais nada fazendo sentido. Minha cabeça tá doendo por já, que tá me vindo altas coisas. E tá me vindo aqui também pra me deixar especificado de que o homem curado é pra ser exemplo e não pra ser exemplo de como a mulher deve ser e deve agir. É o exemplo principalmente para outros homens. Porque o homem aqui foi o que veio com mais defeito. O homem é o que precisa mais ser curado e mais trabalhado. Por isso que a mulher curada e integrada com o seu divino masculino, essa energia do divino masculino encarnada nela, ali incorporado nela, é para ela conseguir se manter, sobreviver. Porque a energia do masculino é a ação. É o trabalho. Tô me vendo, é a obra.
feminino. Aí tá me vindo que o masculino também é a... Ai, gente, tô ouvindo outras coisas ali. É o que guerreia. E o feminino integrado no homem, o divino feminino integrado no homem, ali encarnado no homem, é para trazer a delicadeza, a sutileza que ele não traz para fora. Então você quer saber? Por isso que homens, nossa, tá me vindo vários exemplos de que homens espiritualizados, realmente integrados, eles são mais delicados, mais gentis, mais suaves, e eles entendem mais o feminino, e muitos buscam ajudar principalmente o feminino a despertar. Não se pode, apesar do tá me vindo, isso é coisa que tá me vindo, gente, apesar do mundo que vivemos agora, ter altas coisas aí, abusos, e enfim, não vou trazer muitas palavras aqui, senão um vídeo nem, enfim, que a gente já sabe o que acontece aí com o feminino. Não podemos estar julgando totalmente, pois o homem que está encarnado com o seu divino feminino, ele vai querer estar cada vez mais próximos de energia feminina, e vai querer estar deixando elas cada vez mais à vista. Isso, nossa, gente, eu tenho muita coisa pra falar, mas eu vou precisar estar encerrando. E um outro ponto, não sei se eu vou estar fazendo outro vídeo melhor do que esse pra mim estar trazendo as coisas que eu tenho pra falar, mas vocês querem saber se uma pessoa está integrada, está curada não, porque a gente não tem como a gente estar curado totalmente enquanto a gente estiver nesse processo aqui encarnatório, aqui na matéria, não tem como a gente estar, então já corta isso daí dentro de vocês aí, alguém curado, não. Curado, pode estar curado das suas piores sombras, mas totalmente curado não tem como enquanto a gente estiver aqui. A gente tem sempre coisa que está trabalhando. Mas vocês querem saber que a pessoa está ali integrada, vamos dizer, com a sua luz e com a sua sombra, e curada, e integrada ali com o seu divino masculino, com o seu feminino, é quando você se conecta com a pessoa, seja fisicamente ou por meio aqui, igual estamos aqui, e na energia da pessoa, você consegue sentir cada vez mais você. Então, sabe aquelas pessoas que você... Eu tive tá me vindo pra me dar o exemplo, nossa, eu tenho muita dificuldade de me achar, pra me achar aqui pessoas que mexem com esses meios aqui de coisa de espiritualidade, que eu olho e eu consigo ver o coração, e eu consigo ver transparência. Muito difícil eu ver, e não é todo mundo que a minha energia bate, mas eu consegui encontrar. Eu pedi pra mim estar encontrando, porque eu tava cansada das pessoas que ficam aparecendo pra mim, porque é gente que eu sinto, assim, uns negócios. Eu sei que muitos não é na energia necessariamente da pessoa, mas, nossa, uma sujeira, um negócio pesado, uma densidade e tudo. E isso acaba respingando nos outros. E, enfim, aí eu consegui ver, me trouxeram um canal de uma pessoa, ele nem é aqui do Brasil, é de fora do Brasil. E é muito louco, porque a maioria das pessoas que eu vejo o vídeo e que os vídeos batem 100%, é gente de fora, e tipo assim, é poucos os que tem aqui nesse Brasil que são gente assim que eu vejo verdade, que eu sinto, e os que eu sinto ali eu pego e comento e eu falo. Eu já comentei nos vídeos e tudo e falei, mas enfim.
E aí me veio o exemplo desse rapaz, né? De que, nossa, eu vendo o vídeo dele, me deu uma vontade de conversar com a pessoa, de conversar com ele, de estar próximo. E é uma pessoa que traz à tona a nossa criança interior. Então, você quer saber se uma pessoa está curada, integrada na sua luz, nas suas sombras, no seu divino feminino, no seu divino masculino. Quando ao você se conectar com a pessoa, você consegue ser genuinamente quem você é. E principalmente quando você se conecta com a pessoa, a sua criança interior quer sair para fora. Porque se a sua criança interior sentiu vontade de vir para fora, de se manifestar, é porque a pessoa carrega pureza, bondade, verdade dentro dela. Então vocês, isso aqui é só uma dica, faça se quiser, absorva se quiser. Fiquem espertos a quem vocês escutam. Fiquem espertos com quem vocês escutam, quem vocês assistem e veja como que vocês se sentem durante esse processo. Porque por mais que a pessoa venha trazer a mensagem ruim ali, você não vai se sentir tipo borocochô, você vai se sentir mais reflexivo. Você pode até chorar, tipo, com a mensagem que foi passada. Só que não fica um peso, uma carga energética aí nas suas costas, no seu coração, na sua cabeça. E vai te fazer mais você refletir do que você que trazer essas energias aí. Porque eu percebi que tem muitas pessoas que trazem isso. Você começa a ver o vídeo da pessoa, você começa a sentir dor de cabeça, aí você pensa, ah, deve ser pela mensagem que tá passando. Será? Aí eu lhe pergunto, será? Será que é por isso mesmo? E uma outra coisa. Vivem falando de que como que é, as pessoas despertam, ai, o negócio que tá me vindo aqui pra me falar também é de que, ai, as pessoas tendem a, às vezes, que tá me vindo um exemplo aqui de uma pessoa, eu tô tentando reformular aqui pra me falar, pra vocês conseguirem entender. Eu vi um vídeo de alguém falando de que tem pessoas que despertam o seu pior. Realmente, tem pessoas que despertam o pior na gente, só que tem que ver se... Porque tem o caso de pessoas que vêm pra incomodar e fazer você olhar pra essa coisa que todo mundo tem dentro da gente, o nosso lado bom, o nosso lado ruim, o lado tóxico, né? Enfim, faz parte do ser humano. E tem gente que desperta isso pra curar. E uma outra coisa, uma coisa que é pra vocês prestarem atenção é pessoas que trazem à tona feridas. Ixi, tá me vindo muita coisa. Feridas que você já passou, que não é feridas, que ativam em você gatilhos de aspectos seus que você não quer ter mais. Não sei se eu consegui trazer muito bem, porque tá me vindo muita coisa aqui e eu não estou conseguindo trazer em palavras de uma forma que vocês consigam explicar. E se eu for falando do jeito que tá me vindo, eu sinto, então vai ficar muito confuso pra vocês e eu não vou estar conseguindo explicar pra vocês conseguirem entender melhor. Mas, enfim. Tá. Obrigado, meu espírito. Pra vocês conseguirem entender tudo aqui, se atentem aos sentimentos que as pessoas despertam em vocês. Calma aí, não vai agora não, que eu preciso conferir se tá tudo certo aí.
eu vou estar encerrando aqui o vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham compreendido as coisas que eu trouxe aqui, entendeu? E é isso. Se caso fez algum sentido, se caso ajudou, deixem o like, se inscrevam no canal, se quiser comente. E até o próximo vídeo, que em breve vou estar aparecendo aí. Muito obrigada.